Bom dia, meus amigos, meus seguidores aqui do meu Diário da Elvira. Gostaria que vocês continuassem a me seguir e a se inscrever aqui no meu Diário da Elvira, aqui no canal, diretamente do YouTube. E eu gostaria de dizer o porquê da minha ausência. Como vocês sabem, esse tempo tem um mês e um pouquinho que meu pai faleceu. E meu pai, ele era a minha emotivação para eu fazer esse diário da Elvira, que meu pai, ele era muito importante para mim, como vocês lembram, eu sempre falava muito dele, com muito amor, com muito carinho, que eu falo que meu pai, eu não cresci para o meu pai, eu não quis crescer. Eu quis viver aquele amor de infância a vida inteira para ele. Então, eu era muito, mas muito apegada ao meu pai, e a morte dele mexeu muito comigo. O meu luto ainda não acabou, vai demorar a acabar, mas a vida vai ter que seguir sem ele. Então, é muito difícil a gente caminhar sem a pessoa amada do lado da gente. Ele era a minha alegria de todos os dias. Eu podia não estar lá, mas ele estava, né? Estava lá. Então, eu marcava assim, quando ele estava assim com a saúde boa, eu ia de 15 dias visitá-lo. Aí depois, quando a saúde dele ficou, diminuiu um pouco a saúde dele, aí meu pai já se limitou a não sair de casa. Aí eu combinei com ele que eu ia todos os sábados. Aí eu ia todos os sábados lá e ficava com ele e voltava no domingo. Era a minha motivação, era a minha alegria, dependia daqueles momentos que eu passava com ele. Eu era muito feliz com a presença do meu pai. Então, a morte dele me causou uma tristeza tão grande que vocês nem imaginam. Então, eu tenho os meus filhos. Eu falava com os meus filhos, eu tenho 4 amores na minha vida, que era o meu pai e os meus filhos. Aí eu falei assim, agora foi um, agora eu tenho 3, né? 3. Mas para mim ainda está sendo muito difícil eu ficar sem ele. Como você sabe, eu venho de uma família de muitos irmãos. Tem alguns que estão superando, cada um está superando de sua maneira. Eu ainda não consegui superar, eu ainda sofro muito, eu ainda choro muito, as lembranças dele me fazem eu chorar. Eu não consigo ouvir as músicas que a gente ouvia antes, assistir os filmes que a gente assistia juntos, que ele sorria muito, era uma alegria para nós dois. Então, está sendo difícil para mim. Então, eu tenho uma afastadinha aqui do vídeo, porque senão eu faria o vídeo todo dia chorando. E isso não é o que eu tenho que mostrar para vocês. Eu tenho que mostrar para vocês alegria. O YouTube está aqui para alegrar, não dá tristeza, né? Dá alegria. Mas eu vim aqui hoje, ó, gente, meu cabelo tá tudo cacheado assim, vocês estão vendo, ó. É que ontem eu fui no show do Glauber Cunha, que é a Dona Sônia. Eu tenho certeza que muitas pessoas já assistiram ele no YouTube. Ele é muito famoso, Glauber Cunha. Ontem eu fui no show dele, fez um show aqui em Macaé. E fomos, minhas filhas e eu. Foi muito bom, muito divertido. É maravilhoso o show do Glauber Cunha. Aí meu cabelo tá todo cacheado, porque se eu não passar creme, já viu, né? Aí é o Rei Leão. Mas eu estou me superando, tá? Aos pouquinhos, estou me superando. Eu estou sendo a mais difícil de todas. Como eu falei, cada um supera da sua maneira.
eu era muito, mas muito apegada, desde criança, sempre ali, apegada. Quando meu pai ia sair de madrugada para o serviço, eu levantava cedinho, só para mim dar um abraço nele antes dele ir para o trabalho. E quando ele chegava, era a mesma coisa, eu corria para dar um abraço nele. Eu não ficava sem meu pai. Eu tenho a lembrança de quando a gente era bem nova, meu pai precisou fazer uma cirurgia assim atrás do joelho para tirar um cisto. Quando meu pai foi para o médico, que meu pai saiu para ir para o hospital, eu fiquei em casa chorando. Eu era nova, eu não tinha nem 10 anos. Eu devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. Eu fiquei em desespero, porque eu pensava que meu pai não ia voltar. Aí meu pai me abraçou, falou, minha filha, papai vai voltar, amanhã papai está de volta. E eu naquele desespero com medo de perder o meu pai. Isso eu era bem criança. Então, esse amor de criança sempre eu trouxe comigo a vida inteira. Eu não quis crescer para não perder aquele amor de pai para uma criança. Que quando o filho cresce, o filho bate asa, né? Bate asa, não é mais a mesma coisa. O pai continua amando, o pai e a mãe continuam amando, mas não é a mesma coisa. Mas eu não quis crescer, que é para mim não perder aquele amor de um pai e uma mãe com aquela criança pequena, aquela proteção, aquele carinho diferente, é diferenciado o amor de um pai com a criança pequena para um filho de 18, 20, 30 anos. É diferenciado, né? Então, e eu cresci assim. Por isso que, por eu ter crescido assim, eu fui sempre apegado a ele. Então, para mim, no meu pensamento de criança, meu pai não ia morrer nunca. Eu não contava com a morte do meu pai. Por mais que a gente sabe que um dia todo mundo se vai. Mas eu não contava com a morte do meu pai. Gente, eu tô com um intruso aqui, tá? Vocês não reparam, não? É o meu Marley, que eu peguei, que ele estava abandonado. Olha só que coisa linda. Ele estava abandonado, mas esse gatinho aqui tem uma mistura com o gato do mato. É meu Marley, olha só que fofura, olha a carinha dele. E ele tem uns 3 a 4 meses, mas é meu companheirinho. Ele fica miando aqui, né? Não, vamos descer. Vamos descer, que tá atrapalhando aqui. Então, gente, meus amigos aí do outro lado. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer para vocês que não é que eu parei com o meu canal. O meu luto está difícil. Eu estou lutando contra o luto. Para mim foi muito difícil o velório. Foi muito difícil vir enterrá-lo. Porque para mim era prazeroso quando eu chegava na casa dele. Eu chegava, havia ele no sofá assistindo televisão. Às vezes ele estava sentado lá no portão, me esperando, porque ele sabia que eu ia. Enquanto eu não chegava, ele não saía do portão. Eu chegava, ali ele já me abraçava, já falava que me amava. Aí, às vezes, a gente ficava um pouquinho sentadinho ali, depois a gente ia para dentro de casa. Então, eu tinha o amor dele por mim era muito grande, tanto que ele me chamava de amor da minha vida. E falava que me amava do tamanho do mundo e que me amava mais do que eu amava a ele. Foi sempre assim, um amor de pai por um amor de criança que cresceu, mas não cresci para ele. Eu não quis crescer. Eu não quis perder aquele carinho todo que ele tinha por mim quando eu era criança. Porque quando eu era criança, ele sempre foi muito agarrado, muito apegado comigo. Então eu não quis crescer. Para ele, eu não quis crescer, eu quis manter aquela criança para ele. Para mim não perder aquele amor que ele tinha de estar sempre juntinho, abraçado comigo, a presença dele. Então quando eu chegava lá em casa, parecia que estava chegando uma princesa. Porque ele falava que eu era muito linda, ele amava meus cabelos,
E ele falava, minha filha, você tem um cabelo muito lindo. Porque, assim, lá de casa, todos os cabelos, de todo diferente é o meu. Porque meu pai era italiano, assim, filho de italiana. Então, meu pai era branco e minha mãe já era mais morena. Então, minha mãe tinha muito cabelo. Mas só o cabelo da minha mãe era liso. E do meu pai era cacheado. Então, eu herdei o volume de cabelo todo da minha mãe, mas peguei os cachos dele. Então, ele falava que o meu cabelo era muito bonito. E ele falava que eu era muito bonito. Nossa, eu nunca fiquei feia na reta do meu pai. Ele sempre falava que eu estava bonita de qualquer maneira. Então, eu tinha um amor enorme por ele. Então, a perca dele me fez eu sofrer muito. Eu entrei em depressão. Depois do enterro que eu voltei para casa, eu entrei em depressão, gente. Eu já tenho, como vocês sabem, mas ela piorou, né? Nos momentos, piorou. Eu queria meu pai de volta, meus filhos que me acudiam nesses desesperos que eu entrava, eu chorava muito, saía chorando, querendo meu pai, meus filhos vinham, me abraçavam e falavam, mamãe, vovô morreu, mamãe, não tem como trazer vovô de volta para a senhora. E eu falando que eu não queria saber disso, eu queria o meu pai, eu queria abraçá-lo, eu queria beijá-lo, eu queria sentir. Então, eu não queria saber que ele morreu, eu queria saber que eu queria ele. Então, eu passei por um momento muito difícil. Fui trabalhar, não perdi meu dia de serviço. Trabalhei, às vezes eu ia chorando, secava as lágrimas, mas eu não deixei a peteca cair. Não faltei dia de serviço, porque não tive luto de trabalho, né? Que a gente nem toda empresa dá isso aí 1 ou 2 dias. Na minha empresa não é dessa que dá luto para a pessoa ficar em casa. Então, se morreu hoje, amanhã você trabalha assim mesmo. E eu fui trabalhar e fez bem para mim, porque eu tenho meu trabalho que é com criança, então isso é bom. Distrai um pouco, e eu fui me distraindo, mas sofrendo por dentro, conversando, sorrindo, tentando esconder um pouco a tristeza, mas, como diz, eu fui indo, e graças a Deus eu estou aqui, não vou dizer para você que eu recuperei, eu ainda não recuperei, porque o meu coração não aceitou ainda, tá? Meu coração não aceitou a partida dele. As lembranças que eu tenho dele, é tudo lembrança gostosa. Que nós passamos muito momento junto, desde criança, sempre. Muito momento bom. Então, é uma saudade que não tem remédio, né, gente? Não tem remédio. Aí, meus filhos quase me internaram, porque por eu querer meu pai de volta. Queria que meus filhos me devolvessem meu pai, queria que me levasse até ele. Aí eu tive meu médico semana passada, aí eu conversei com meu médico a respeito disso, que ele já sabia que a minha filha tinha contado a ele, que o avô tinha morrido e eu estava num estado assim. Aí eu conversando com ele, ele falou assim comigo, assim, Elvira, o que você está passando é só o tempo. É o tempo que vai curar. Não existe remédio para uma dor dessa, porque ninguém espera a partida de ninguém. Ninguém espera, porque é uma coisa que não tem hora, né? Não tem hora marcada, não tem dia. Ele falou assim: a gente não espera. Então, não existe a gente falar que a gente está esperando pela pessoa morrer, que não existe. Ao mesmo tempo que a pessoa possa parecer que vai morrer, a pessoa se recupera. Apesar que meu pai não foi dessa forma. Meu pai já estava bem, fraquinho, então não teve volta para o meu pai. Então ele falou: o que você está passando não tem remédio, realmente não tem remédio. Que eu falei com ele, que minhas filhas falaram que ia me levar no médico. Eu falei assim: existe remédio para saudade? Se existir, vocês me dão, porque o que eu tô aqui é com saudade do meu pai. Aí elas falaram assim: mamãe, a senhora tem que se conformar. Eu fui e falei assim:
não fala isso comigo. Se conformar com a ida do meu melhor amigo, do meu amor da minha vida. Ele era muito importante para mim. Ele me dava força para mim poder seguir, porque ele sempre usava muitas palavras motivadas. Ele me motivava a estar sempre forte, que ele sempre falava comigo: minha filha, você tem que ser forte para você tocar sua vida. Você é solteira, e, como vocês sabem, eu sou solteira, eu tenho a minha vida própria, eu moro numa casa sozinha, é minha casa própria mesmo, e meus filhos moram na casa deles. Então ele falou assim: é você que se banca com o seu trabalho, tudo, então você tem que ser forte. Sempre ele falava, ele sempre motivava, muitas palavras bonitas. Então nós tínhamos uma amizade linda. O Marlon, aí, por isso que eu falo, a gente era muito amizade, a amizade era muito bonita. Aí, se vocês curtirem o meu vídeo, se vocês trazerem mais inscritos, eu vou agradecer e vou amar. E eu peço desculpa a todos vocês, porque eu me afastei por um bom tempo, não é por esse motivo. Eu chorei muito, eu passei muitos dias chorando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu não tinha condições de gravar, tá bom? Eu ainda carrego um pouco de tristeza, mas pelo menos hoje eu consigo falar. Mas eu ainda continuo ainda tendo meus momentos ainda de recaída, de muito choro. E ele só me trouxe coisas boas, então eu não era para estar sofrendo assim, porque o que eu lembro é coisas boas. Se ele tivesse sido um pai ruim, pai ausente, um pai que batesse, mas não, ele não era nada disso. Ele era muito presente, nunca me bateu, sempre me adorou. Eu era chamada de baronesa. Eu não entendi porque eu era chamada de baronesa. Um dia eu perguntei a ele: por que me chamam de baronesa? Ele falou: porque você é muito bonita, minha filha. Eu era baronesa do meu pai e da minha mãe, e eu não sabia. Olha o intruso. Eu não sabia. Aí ele falou assim: baronesa é um título, mas é como se fosse uma pessoa muito bonita. Então ele falava: você é muito bonita, então você é uma baronesa. Então eu achava muito engraçado por eles me chamarem de baronesa. Então, gente, ó, eu vou terminar meu vídeo aqui. Eu vou deixar o meu beijo para vocês e peço que vocês curtam o meu vídeo, que o meu vídeo hoje eu só vim falar um pouquinho da minha ausência, porque eu ainda continuo de luto, mas eu vou tentar continuar a minha vida, né? Meu trabalho. E tem esse amigo aqui, ó, que eu cuido com todo carinho. Tem mais cachorro lá fora. Eu gosto muito de bicho. Se eu pudesse, eu morava dentro do zoológico, mas eu não posso. Aí tem esse bichinho aqui que ele é carinhoso e gosta de morder na gente à toa, mas eu amo meus bichinhos, tá bom? Então, quem não gosta de bicho, não gosta de criança, né? Então, gente, ó, por hoje eu vou deixando vocês um bom domingo aí para todos. Um beijo para todos e continue me curtindo. Traga mais gente aí, se inscreva no meu canal, tá bom, gente? Mas não carregue a tristeza, mas eu não estou aqui para mandar vocês ficar tristes, não. Eu estou me recuperando, eu quero alegria, tá? Eu quero alegria, muita alegria. Então, sorriam sempre. Por mais que o coração esteja doendo, sorria. Porque através do sorriso, seu coração vai cicatrizar e vai ficar renovado de novo. Então, eu estou fazendo isso, tentando renovar o meu coração, que foi destruído
pela morte de uma pessoa muito querida. E eu estou recuperando meu coração, meu coração foi todo quebrado, eu estou juntando novamente, como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Quando eu terminar de juntar, botar a última pecinha, aí eu já saí do luto, tá bom? Ó, um beijo para todos e até amanhã, se Deus quiser.